Olá, esse é um vídeo muito especial. Um vídeo muito especial para quem está iniciando os estudos, para quem já está no meio musical, para nós falarmos sobre a questão dos exercícios, os mecanismos. Bem, eu creio que todo mundo que é envolvido com a parte musical é apaixonado por mecanismo, por exercícios. E por quê? Porque eles é que nos propiciam ter uma performance de excelência. Então, esse livro, no caso, mencionando sobre os métodos, os estudos para órgão eletrônico, eles tiveram cuidado pedagógico na didática musical de acoplar exercícios ao longo dos estudos. Então, eu tenho um exercício que ele trabalha as células rítmicas que virão, a tonalidade posterior. Então, eles mencionam, por exemplo, um autor chamado Anon, que é muito famoso no universo musical, né, do piano. Então, o que acontece? Puxa vida, mas por que eu tenho que fazer mecanismo? É aquecimento? Não somente aquecimento. Então, é no mecanismo, é no exercício que nós vamos trabalhar o aquecimento. Nós vamos trabalhar o que? A sonoridade. Não pode deixar de trabalhar a sonoridade. Por quê? Quando eu chegar, a peça, ela é composta, ela abarca várias células rítmicas, dedilhados diferentes, saltos, inversões. Então, eu já vou estar o quê? Ambientalizado. Imagina se eu tenho uma célula específica, por exemplo, uma quiáltera, e eu já trabalhei isso no mecanismo, eu já chego ali dominando. Porque ali não só vai aparecer isso na peça musical. Então, é apaixonante o aluno que se dedica, que se inclina à parte de exercício. Veja, eu nunca vi exercício como algo à parte, dissociado. Para mim é música. Pensar, por exemplo, uma peça de Anon. Não é isso que está escrito. Não está escrito isso. Eu só toquei nota com devido tempo. Está escrito. Para explorar o que? A sonoridade, o alargamento dos dedos, se ele está trabalhando isso, porque se ele está trabalhando... Já está trabalhando outras questões, mas não pode ser... Eu coloco o metrônomo para ter uma indicação de velocidade. Para ter uma indicação, mas em momento algum é para ser um robozinho, não pode. Inclusive, os exercícios, os estudos, a parte da dinâmica, ela é riquíssima, como Moskovsky, como Chopin, tudo preparando para os estudos, que no caso aqui eu estou dando exemplo desse. Então, se eu já estou trabalhando no meu toque, o pianíssimo, som, que essa é a nossa função enquanto instrumentista, não tem hierarquia. A parte rítmica está antes da questão de dedilhado, não. Mas a parte sonora, ela domina. Também não adianta ter parte de sonoridade. Então, veja, um instrumento de sopro, quando ele faz os estudos, que isso faz parte de toda a formação dele, em toda a grade, numa graduação, por exemplo, assim como no instrumento do piano e do órgão, o professor está preocupado com o quê? Emissão de nota, afinação, embocadura, projeção da sonoridade, o toque nas chaves, por exemplo, de um instrumento. Então, veja, o exercício, ele é a parte principal da formação do instrumentista. Mas veja, eu passei esse exercício, mas eu não expliquei isso para o aluno, ele vai achar que aquilo ali é só aquecimento. E não é só aquecimento.
Na parte vocal, por exemplo, que nós chamamos de vocalize, iu, 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 lá, lá, iu, 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 lá, lá. É só fazer isso? Uma penta de pá, 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 pá. Não, eu estou pensando, estou trabalhando o diafragma, grade costal, estou trabalhando a projeção da nota, estou trabalhando a afinação principalmente, né? E ampliando essa minha extensão vocal, essa tessitura. Nosso instrumento, nós não precisamos nos preocupar com a afinação. Poxa, que legal! Mas a emissão sonora a gente não pode deixar de se preocupar. Por exemplo, qual a importância do mecanismo? Eu, por exemplo, ficava 3 horas e tinha que parar assim com dor. Eu tive até uma das professoras que falava, nossa, você é apaixonada pela parte do mecanismo, pela parte da técnica, porque é isso que nos dá a técnica, a tonicidade muscular. Não é estudando 10 vezes a mesma peça. É importante a peça, por quê? Porque ela vai abarcar, acoplar tudo. Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que aprender isso devagarzinho. As células rítmicas, trabalhar as cocheias pontuadas, as semicocheias, no exercício, para chegar aqui e domina. E a sonoridade, principalmente. Tá bom, então? Não está escrito isso. Isso é música. Olha que musical. Eu vejo como música. É igual a escala. Aproveita a escala para trabalhar a expansão do gradil costal do aluno. Nós já temos isso pronto, não temos que nos preocupar. Então temos que nos preocupar com... Eu sei fazer fortíssimo, meio forte e pianíssimo. Aonde? No exercício. Tonalidade, por exemplo, Fá maior. E não vamos aprender a escala de Fá maior. Pedir tudo forte? Pode, mas eu tenho que saber perpassar pelas nuances. É igual um quadro. Eu não posso só aprender a pintá-lo com vermelho ou só com um verde. Eu tenho que saber as nuances dessa paleta. Às vezes a preocupação com relação à técnica é velocidade. Veja, eu peguei velocidade, mas com o pulso errado, com os dedos tensos, esse não é o objetivo. E sem ter as diferenças de nuance, também não é o objetivo. Então tem que ser tudo trabalhado junto. Se eu trabalho devagarzinho, então eu sou capaz de fazer o mais ágil com a dinâmica, porque é assim, vou desenvolvendo isso. No caso do órgão, eu tenho um pedalzinho de expressão para me ajudar. Então isso vai ser um fator, olha, que vai me ajudar e muito. Aqui eu tenho que esperar o desenvolvimento da tonicidade muscular. Então essa pecinha do estudo 17, o volume 3, o compositor, ele não escreveu isso. Eu toquei notas com os devidos valores e com as alterações assinaladas. Mas a peça musical que Mozart escreveu, o Estudo 17, ela já transborda a sonoridade. Ele escreveu.
Ainda mais a pedaleira. Ainda tem a pedaleira para rebuscar essa harmonia. Então, qual o objetivo desse áudio? Demonstrar que a importância da paixão por fazer escalas Ré menor. Essa escala é linda. Sonoridade na escala, nas inversões, primeira e segunda inversão, são tríades, para que quando chegar a peça, essa musicalidade, esse sonzinho, essa paixão musical, veja, o aluninho, ele vai ouvir o professor. Isso é no estudo, tudo bem, mas depois eu tenho que buscar o quê? Buscar isso em breve espaço de tempo. Mas se eu não trabalho, por exemplo, no instrumento de sopro, a minha caixa torácica, ampliar a minha caixa torácica, não vai ser na peça que vai conseguir. Claro que não, porque a peça é o quê? Está um nível mais, mais denso. Embora que no nosso universo os estudos, nós temos Moskovsky, por exemplo, são estudos riquíssimos de densidade, que demanda muito tempo de estudo. Mas para quê? Para chegar à peça e você ter aquela propriedade técnica, você estar preparado tecnicamente para o instrumento. Então, quem não era apaixonado por mecanismo, possa compreender por intermédio desse vídeo que ele só tem a nos favorecer. Só isso, não é para tomar tempo, pelo contrário, eu tinha que colocar para despertar, porque senão eu não parava. Eu queria ficar ali, sabia que era isso que vai me dar, igual a sapata de uma casa. Uma sapata bem feita, a construção será sólida, mas não é só isso, minha sapata está bem feita, pronto, a casa está pronta, não é só isso, mas isso é o pilar, um dos pilares principais. E dentro desse mecanismo, saber, preciso do metrônomo? Eu preciso, mas o metrônomo para quê? Para que eu possa manter. Como nós estudamos muito tempo sozinha, a tendência é nós acelerarmos um pouquinho para ter precisão rítmica, mas saber que dentro desse mecanismo a dinâmica ela está inerente o tempo inteiro. Essa é a nossa função enquanto intérprete musical. Eu estou pensando em som. O chefe de cozinha, ele quer agradar por intermédio do sabor. O poeta é por intermédio da palavra. Então, da escrita. O pintor por intermédio da imagem. O que ela está transmitindo, da cor. E o instrumento? Por intermédio. Então, nós temos uma responsabilidade. Por intermédio da sonoridade. Não posso me preocupar que o dedo está correto, que o ritmo está correto e pronto. E as alterações tocadas. Não é isso que o compositor fez. É como se nós pegássemos um poema e decidíssemos, não quero colocar vírgula. Eu não achei legal esse ponto de exclamação, não vou fazer. Porque uma frase com ponto de exclamação, ela tem uma sonoridade. Uma frase sem o ponto de exclamação, ela tem outra sonoridade. Uma peça sem a dinâmica, a expressão melódico-harmônica que o compositor fez, eu não posso dizer porque eu estudo 17. O estudo 17 é...
e o compositor não escreveu a tempo, essa segunda é justamente para deixar o intérprete com um pouquinho de liberdade. Geralmente, quando se repete, ela é tocada um pouquinho mais ágil. Então, aqui na repetição ficou... Porque pedaços iguais não são tocados de formas iguais. A dinâmica é diferente. Repetição não escreveu a tempo, então eu tenho uma certa liberdade. É mínima. Agora no concerto, aí a gente vai de acordo com o que o maestro pedia, na mão dele. Geralmente ele faz um pouquinho mais, tá bom? Então, atentem para isso. A nossa função é emitirmos uma mensagem sonora. Então, eu vou trabalhar essa sonoridade. Eu vou buscando isso. Agora, se eu ficar... Só tô pensando em nota. Não. Isso aqui no instrumento de sopro é muito mais denso. Eles aprenderem isso. Eles estão saindo de uma região média para uma região aguda. Eles precisam ter uma sustentação e para ficar lá em cima na nota, no caso aqui do A5 afinado, então para eles é muito mais denso. Nós temos um crédito, tá bom? Então eu desejo que vocês possam apreciar bastante esse vídeo e que possa contribuir com a formação musical de vocês. Nossa meta, nosso foco é sonoridade. Junto com isso, então junto com o sabor da comida, eu tenho que prestar atenção se vai ficar salgado ou não, tem os ingredientes todos. Então junto com a sonoridade, o carro-chefe, eu tenho que emitir uma mensagem. Tá, a questão da afinação, a questão da técnica, no nosso instrumento não, né? Afinação, a questão da parte rítmica, dominar o pedal de expressão, a pedaleira. Mas não adianta ter todo o outro e a parte principal. Veja, eu estou tocando uma peça musical. Então é sonoridade, buscar por ouvidinho. Quem não gosta da escala de Ré menor? Que esse som maravilhoso. As outras também. Entende? E a peça tem isso, a escala de Ré menor. Então você fica apaixonado, tá bom?